Rapaziada, o Gerson e o pai dele, o Marcão, meteram essa pra cima do Flamengo, né? Eles se espelham aí no pai do Neymar, né? O Marcão se espelha no pai do Neymar e deixou a torcida do Flamengo revoltada. Vamos ver aqui o Vene Casagrande com as informações. Também depois tem um corte aqui do Vitor Sérgio Rodrigues também. Vamos embora acompanhar esse corte. Hoje, mais cedo, achei que ia ter um dia mais tranquilo por não ter jogo do Flamengo. Estava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já têm um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou: sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado, agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder, tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive na apuração junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que de fato há um negócio bem avançado. E eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar. E o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar. Vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson, indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3 milhões e meio de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que é por conta disso que os clubes... que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão está falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara, eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim o Gerson joga muita bola, para mim ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum. Porque isso, porque tem proposta, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta. Mas não é o Gerson, é o pai dele. Então o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também.
Então o Gerson que vire para o pai dele e fale, cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não, ou chega e fala, beleza, eu quero ir. E vai, então. Porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, sei lá, 3, 4 meses atrás. Tem nem 6 meses, pô. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta. Provavelmente para o pai do Gerson, ou até mesmo para o Gerson. Porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. É um jogador extremamente importante, nível seleção brasileira, tanto é que está lá na seleção brasileira. Agora, se ele aceitou de fato a proposta, que vá, então, que o Zenit pague a multa rescisória e leve o Gerson. Vai fazer muita falta? Vai. Mas eu quero saber qual outro clube, ou o próprio Flamengo, que vai conseguir vender um jogador de 28 anos, meia, que não decide jogo, isso precisa ser dito. Ele não tem números que comprovem que ele decide jogo. E quando eu falo decide jogo, é tipo a Arrascaeta, que faz tantos gols por ano. Tipo o Pedro, que faz tantos gols por ano. É um jogador muito importante para o meio de campo do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas qual outro jogador de 28 anos o Flamengo ou qualquer outro clube vai conseguir vender, entre aspas, por 160 milhões de reais, que é o valor atual pela cotação do dia hoje? Nenhum. Então eu tô cansado desse lero-lero, desse disse-me-disse em toda a janela de transferência envolvendo o Gerson. Que aí, vá. Agora não fica nessa enrolação a todo momento, sendo que acabou de renovar o contrato. Para finalizar nosso vídeo, galera... Tem um ponto aí que o Gerson renovou recentemente o contrato com o Flamengo e, ao contrário do que normalmente alguns clubes fazem quando o jogador está muito valorizado, né, que ele sobe a multa para dificultar a saída, o Flamengo baixou a multa do Gerson e baixou a multa do Gerson consideravelmente. A multa do Gerson no contrato anterior para o exterior era de 200 milhões de euros, ou seja, uma multa impagável. Nenhum clube viria aqui ao Brasil e daria 200 milhões de euros para o Flamengo. 200 milhões de euros, só para você ter uma ideia, dá quase 1 bilhão e meio de reais. E essa multa no contrato anterior era 200 milhões de euros, nesse contrato caiu para 25 milhões de euros. E por que isso aconteceu? Porque o Gerson, quando foi renovar com o Flamengo, pegou a oferta do Zenit e pediu um salário que o Flamengo considerou muito alto. E aí o Flamengo não entrou num acordo no salário que o Gerson queria. O Flamengo ofereceu um salário menor, Flamengo e Gerson acabaram aceitando, chegando num valor de salário que agradou o Gerson, mas como contrapartida, como compensação, o Gerson pediu para baixar a multa, e a multa baixou de 200 para 25 milhões de euros. O detalhe disso aí é o seguinte, é que a outra oferta do Zenit foi na casa de 30 milhões de euros, que o Flamengo rejeitou. A oferta que o Zenit ofereceu em fevereiro de 25, e o Flamengo negou, foi na casa de 30 milhões de euros. Ou seja, com essa queda da multa, se o Zenit oferecer de novo esse valor, o Gerson vai embora, desde que o Gerson queira ir. O Flamengo não pode negar, porque a multa rescisória é isso. Hoje a multa do Gerson é de 25 milhões de euros. Se algum clube chegar com 25 milhões de euros, o Flamengo não tem poder de dizer sim ou não. O Flamengo é só comunicado. Estou pagando a multa do Gerson por 25 milhões de euros. Se o Gerson quiser ir, ele vai. E aí é um cenário complicado. Porque se o Gerson e seu staff pediram para a multa cair de 200 para 25, é porque na cabeça do Gerson, o que aconteceu em fevereiro já não é tão certo assim. O Gerson de cara negar em fevereiro e agora pedir para a multa baixar, pode ser plenamente compreensível de que o Gerson, tendo uma nova chance, ele vai considerar bastante, pelo menos. E aí, se o
se o Zenit oferecer 25 milhões de euros, até que ofereça mais, se quiser pagar mais, não sei, não faz muito sentido, mas pode ser. E o Gerson querendo ir, o Flamengo ficaria sem o seu, não vou dizer melhor jogador, porque o melhor jogador do Flamengo no ano é o Arrascaeta, mas talvez ele fique sem o seu jogador mais importante no time, né? O que o Gerson vem jogando no Flamengo, o que o Gerson vem fazendo no Flamengo, múltiplas funções, papel de liderança, capacidade de jogar por dentro quando precisa, capacidade de jogar aberto pela direita quando precisa, capacidade de segurar a bola em vários cenários em que o Flamengo está tomando pressão. Então, assim, eu considero que a perda do Gerson seria uma bomba para a aspiração do Flamengo no ano. Seria algo terrível. Não à toa, o Gerson já tem, 4, 5 jogos, é titular da seleção brasileira. E titular da seleção brasileira com méritos, não tem nenhum absurdo dele ser titular da seleção brasileira. Eu considero que perder o Gerson seria uma bomba no ano do Flamengo. Então, essa é uma questão que está na mesa. Não sei qual vai ser a postura do Gerson, se de fato a proposta do Zenit chegar. Não sei se ele vai ter a mesma postura que ele teve em fevereiro ao negar a proposta do Zenit, mas você ter a ótima notícia que o Jorginho chega para um setor que o Flamengo precisava de reforço, mas o risco de perder o Gerson é tipo aquele meme lá do rosto do Chico Buarque, né? Rindo e com aquela cara de quem comeu e não gostou, né? Porque seria uma bomba para o Flamengo perder o Gerson nesse momento. Tá aí então, torcedor, o Vitor Sérgio Rodrigues e também o Veri Casagrande analisando, trazendo as informações aí dessa saída do Gerson aí. Para complementar, o Zenit está disposto de fato a pagar a multa rescisória aí do Gerson, e o Flamengo espera a decisão do Gerson. O jogador avalia se aceita ou não a proposta, e a tendência é que o Gerson atue aí e jogue o Mundial de Clubes, né? O Flamengo corre sério risco de perder o Gerson após o Mundial de Clubes, até porque a janela de transferência lá na Rússia só abre depois do dia 15. Por isso, o Flamengo aguarda aí a resposta do jogador, né? O Flamengo está ciente da decisão da intenção do clube russo, segundo o portal GE, mas até o momento não recebeu um contato oficial. O Gerson está dividido. O pagamento aí da multa rescisória, a diretoria não tem muito o que fazer sobre o assunto. No máximo, exigir o pagamento à vista, o que deve acontecer. Não é para dinheiro, não é problema para o clube russo, né? Se eles quiserem, eles compram mesmo e pronto. O Zenit também tem a possibilidade de envolver o Wendel no negócio. O volante que esteve na mira do Flamengo em várias oportunidades, em várias situações aí de janela de transferências. E recentemente esteve envolvido também com o Botafogo, né? Mas o Botafogo desistiu da negociação. O Gerson avalia a possibilidade de deixar o Brasil diante da proposta salarial mais vantajosa, que seria 3 vezes maior, né? A principal questão é o plano de carreira, já que o jogador tem sido constantemente convocado para a seleção brasileira. Eu acho que a única coisa que pode pesar nisso aí é a seleção brasileira. Se ele tem intenção de ir para a Copa, jogar de fato pela seleção brasileira, o Zenit vai tirar isso totalmente dele, tendo em vista que o próprio Luiz Henrique, que era do Botafogo, foi para lá e foi esquecido, né? Então tem essa questão aí. Na minha visão, a única coisa que pode segurar o Gerson aqui é isso. Mas eu achei uma tremenda falta de sacanagem, falta de respeito do pai do Marcão, não é do Gerson, porque ninguém trata essas coisas, é o pai do jogador, né? Se isso foi proposital, né, de baixar a multa e tal, se isso foi proposital, foi premeditado, é uma tremenda falta de respeito com o torcedor, na minha opinião, né? Enfim, cada um sabe de si. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.